Deus é bom, amém? Glória a Deus. Bom dia, igreja. Semana passada nós falamos a respeito de um Deus de causas impossíveis, amém? Não sei quantos tiveram a oportunidade de escutar, de ouvir esse sermão, mas falamos ali da passagem da abertura do mar e o plano que Deus tinha para com que o povo fosse liberto de vez das mãos de Faraó. Nós vimos na semana passada como nós servimos um Deus que tem o controle de todas as coisas, que está no controle de toda a situação, por mais maluco e adversa que ela possa parecer, por mais bagunçada e questionável aos nossos olhos ela possa parecer, o Senhor mostra que Ele é um Deus soberano e está no controle de todas as coisas. Então hoje, nessa manhã, eu quero continuar nessa mesma temática. Eu sei que nós sairemos daqui essa manhã com muito mais fé e confiança no Senhor, o nosso Deus, amém? Você pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Então, se você pode, abre aí comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, hoje eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada, a leitura será a partir do versículo 9, meu irmão. Versículo 9 vai ser o momento aqui, registrado nas Sagradas Escrituras, que o Senhor vai aparecer para Abraão em Manre e vai lhe prometer um filho com Sara, amém? Você encontrou aí? Gênesis sem muita dificuldade, aleluia, amém, igreja? O texto diz assim no versículo 9: Abraão, onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Versículo 10, então disse, certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também eu e meu senhor terei ainda prazer, como eu posso ter um bebê? Versículo 13, então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui 1 ano, Abraão, neste mesmo tempo voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e começou a negar, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. Até aqui, vamos orar, amém? Pai, obrigado, Jesus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui essa manhã, todos reunidos e sendo expostos, Pai, à Tua santa e poderosa palavra, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer em nosso meio, que toda incredulidade que possa ter em nosso meio, Senhor, que todo ruído possa vir para querer roubar as sementes da palavra nessa manhã, Jesus. Nós repreendemos agora pela autoridade que tem no nome de Jesus. Assim como o ventre de Sara foi aberto, abra agora o nosso entendimento, o nosso coração, para que a Tua palavra venha penetrar no mais íntimo do nosso ser. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus. O título da mensagem essa manhã é Pode rir, mas não desacredita não. Fala para o seu irmão, você pode achar que é engraçado, mas na verdade é um milagre na minha vida, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, igreja, o texto vai falar que a história era um casal de velhinhos, mas que eram amigos do Senhor, e o Senhor estava passando, indo para Sodoma e Gomorra, se você continuar o texto, e você vai ver que ele decide parar na casa de Abraão e Sara, e ele para ali para fazer uma visita, e sabe, irmãos, o Senhor visita os seus amigos, amém, igreja? O Senhor visita os seus amigos, e eu creio que existem amigos do Senhor essa manhã aqui neste lugar, amém? Tem pessoas que podem achar que aqui é um lugar onde acontece um culto de um Deus distante, mas todos aqueles que estão aqui dentro sabem a verdade, que aqui não é um lugar de culto, mas sim um lugar de encontro de um Deus presente na vida dos seus amigos de verdade, amém? Glória a Deus ou não? Amém. Então o Senhor trocando ideia com Abraão, batendo um papo com ele, ele diz, ano que vem, my friend, eu vou voltar aqui e vai ter uma criança. Sara vai ter um filho. Quando eu voltar aqui novamente, daqui 1 ano, eu vou ouvir um barulho de criança na casa. Um barulho de criança se mexendo. E você precisa entender uma coisa, irmão. Neste momento, Deus já tinha falado com Abraão lá atrás, que ele seria um pai de multidões.
Lá atrás, Abraão já tinha recebido uma promessa, que ele seria, que a partir dele, da sua descendência, viriam muitos outros. Mas até então, ele já tinha achado que a promessa tinha se cumprido, quando ele fez um plano com Sara e Agar, e ali o Ismael já estava correndo na casa. Já havia o menino Ismael nesse episódio. Em Gênesis 16, que Ismael nasceu. Aqui nós estamos lendo o texto de Gênesis 18. Então já havia uma criança. Já havia um descendente de Abraão. Então ali Abraão ele estava olhando e falando assim, não, eu já tenho uma promessa. Como assim? A promessa já se cumpriu. Eu já tenho um filho. Ismael já nasceu. Só que Deus aparece naquela conversa com ele dizendo, não, Sara, a sua mulher, Sara será quem vai dar luz a esse filho. Sara será a mulher que vai gerar o filho que eu te prometi, Abraão. Ou seja, Abraão já entendeu que ele tinha atropelado as coisas. Nessa visita de Deus, na tenda dele, na casa dele, ali, quando Deus aparece e fala, daqui 1 ano eu voltarei, meu amigo, e eu vou ver Sara grávida do filho que eu prometi. Ele falou, eu fiz alguma coisa errada já, porque eu já tenho um filho. Como assim? Lá atrás, quando eu recebi uma promessa, eu fiz de um jeito, e eu já tenho esse filho. Como assim Deus está voltando aqui, e está dizendo que o filho da promessa vai vir dentro de 1 ano? Como está acontecendo isso? Na hora, irmão, já cai a ficha e fala, eu pus a mão onde eu não deveria pôr. Eu comecei a fazer coisas que eu não deveria ter feito. Eu atropelei o meio de campo. E eu já comecei a pregar, irmão. Eu sei que muita gente gosta de pôr a mão aqui nas coisas que não era para pôr. Muita gente aqui gosta de fazer coisas que Deus não chamou para fazer naquela hora. Sabe, irmão, muitas vezes o que nos falta é calma e entender aquilo que Deus falou ao nosso coração, entender que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e apenas descansar, que vai acontecer. Eu não sei quem é você, mas talvez você entrou aqui apenas para ouvir isso. Calma, meu irmão, calma, mostra a fé que você tem, descansando no Deus que você serve, descansa. E muitas vezes a gente sai pondo a mão nas coisas, assim como Abraão fez. Ele foi querendo pôr a mão, achando, peraí, deixa eu fazer. Sabe aquele negócio, eu vou falar para Deus, Deus, eu não preciso da sua ajuda. Já liberou a promessa, peraí que eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer aqui no meu esquema, com a força aqui do meu braço. Quando Deus, na verdade, naquele dia, Ele estava indo dizer para Abraão, Abraão, aquilo que eu tenho para fazer na sua vida, Abraão, eu não preciso que você faça nada, apenas que você creia. Apenas que você confie, Abraão. Eu sou um Deus suficiente para fazer aquilo que eu prometi para você. Você precisa apenas calmar e entender, ano que vem eu voltarei aqui, Abraão. Ano que vem eu voltarei aqui e eu verei Sara com uma criança nos colos. Quantos estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Repete isso, meu irmão. Deus não precisa da sua ajuda, Ele é Deus, amém? Repete isso para você mesmo. Deus não precisa da minha ajuda, Ele é Deus. Muitas vezes a gente põe a mão em coisas e atrapalha. Você vai ver como que vai acontecer aqui a história. Mas imagina comigo aqui essa história, irmãos, e eu queria que você tentasse entrar no cenário, que é muito engraçado essa conversa. O Senhor aparece a Abraão e diz para ele, Abraão, Sara vai ter um filho. E Abraão nessa hora, ele tenta conter as emoções. Eu imagino aqui que ele manteve ali a compostura, a sobriedade, a seriedade, amém, eu recebo, glória a Deus, é isso, vou receber, amém, tomo posse. Mas no fundo, na real, Abraão, irmão, Sara já era velhinha. Sara já era mais velhinha, as coisas não deveriam fluir direito ali como casal. O texto diz que já havia cessado o tempo dela, das coisas caminhar. Ou seja, no leito deles não devia ter muito tempo para festinha, para ele receber uma promessa como essa. Tem uns camaradas aqui na igreja que entendem bem o que eu estou falando. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Declara um avivamento no seu casamento, em nome de Jesus, aleluia. Agora ninguém recebe, quem concorda, né? Aleluia. Abraão, então, ele sabia que o negócio ali era difícil. Abraão sabia que as coisas ali iam ser bem complicadas para Sara gerar uma criança. As atividades ali poderiam estar paralisadas, o negócio estava fechado para balanço, mas mesmo assim, você vê que ele se mantém posturado diante da situação. Mas o texto diz, irmão, que Sara estava de quebradinha, só ouvindo a conversa. Irmã,
vai entender bem isso. Às vezes a irmã está fazendo um negócio aqui, ó, aí ela está escutando um negócio ali, e está falando ali. Era isso que aconteceu com Sara. Sara estava lá no fundo, mas ela estava só escutando. E nessa hora de fundo, ela ri. Sara ri daquilo que o Senhor estava falando para Abraão. Tipo vixe, agora pronto. Como assim? Eu, uma senhora, vou engravidar? Como eu? Nossa, se Deus soubesse como anda meu casamento com Abraão, como as coisas funcionam a ponto de gerar um filho. Esquece, o texto diz que ela riu. Irmão, eu imagino nessa hora, Abraão bravo. Como assim ela está rindo? Ela está desacreditando. Eu acredito que no pensamento dele, de um homem, ele ia ficar assim, essa mulher está me tirando. Como assim? Ela está desacreditando de mim? Ou ela está desacreditando de Deus? Porque, olha o menino Ismael aqui correndo. O pai está online, estou funcionando ainda. Como assim ela está desacreditando? Como Deus está liberando algo e ela por algum motivo está rindo aqui atrás? E para gerar um climão, irmão, olha o versículo 13. O Senhor pergunta para Abraão, e Abraão? Olha lá ela, qual foi? Por que ela está rindo? Por que ela está desacreditando? E o versículo 14, o Senhor diz, por acaso tem algo demasiadamente difícil, ou seja, existe algo, Abraão, impossível para o seu Deus? Existe algo, Abraão? Vamos lá, igreja, pensa um pouquinho agora. Quantas coisas a gente já viveu, quantas coisas já se cumpriram na nossa vida, irmão, mas que um dia ninguém botou fé, ninguém acreditou. Tenta trazer a sua memória aí. Algumas coisas que um dia todo mundo falou, é louco, é louca, nunca vai acontecer. Quantos já pensaram em algo assim? Já conseguiram viver algo assim, onde ninguém acreditou? Ninguém imaginava que daria certo. Deixa eu te falar, irmão, vamos ser sinceros. Tem coisa que a gente precisa concordar, é muito difícil mesmo. Tem coisa que é bem complicado mesmo. Aos nossos olhos naturais, a gente vai rir da situação assim como Sara riu. A gente vai falar, amém, Deus é bom. Deus é poderoso para fazer. Mas a obra vai ser grande. Vai ser grande, porque é difícil. Aos nossos olhos é algo muito difícil. Mas sabe, irmão, eu vim trazer uma palavra, uma boa notícia para alguém. Qual, pastor? Para o nosso Deus, irmão, não existe nada que seja impossível, irmão. Não existe nada, irmão, para você dar um glória a Deus, não ficar só uma irmã. Não existe nada, igreja, que é impossível para o nosso Deus. Não existe nada que seja difícil o suficiente para Ele dizer, não, isso eu não consigo. Não, realmente, essa situação você se enrolou demais. Não, realmente, esse cenário que você entrou já era, não tem o que eu fazer. Sabe, irmão, eu não sei qual é o tamanho da situação, o tamanho do seu problema, mas eu posso te garantir que o nosso Deus, aquele o qual servimos e adoramos neste lugar, Ele é maior e mais poderoso do que qualquer problema, irmão. Para o nosso Deus, irmão, não tem nada que é difícil, não existe nada que é complicado demais, não existe nada que seja muito distante demais, irmão. Nós servimos um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus, o Criador dos céus e da terra, irmão, o Deus todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, amém, igreja? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Mas é muito natural a gente num culto dominical dizer amém, esse é o meu Deus, mas quando chega a segunda-feira a gente não consegue confiar nas adversidades, que esse é o Deus que pode colocar as coisas no lugar. Quando chegam os problemas semanais, a gente não consegue descansar, que esse mesmo Deus das causas impossíveis do domingo, esse mesmo Deus pregado no domingo, é o Deus que pode operar na segunda, pode operar na terça, pode operar na quarta, e a gente acaba se esfriando. Sabe, irmão, que em nome de Jesus você venha receber nessa manhã mais fé e confiança do Senhor, que você venha em nome de Jesus, eu não sei em que estação você está vivendo, mas que você venha aquietar sua alma em nome de Jesus, e saber que o Senhor é Deus da sua vida, da sua casa, dos seus sonhos, do seu chamado, do seu propósito, do seu ministério, que você venha descansar no Senhor, amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei de fato o que você precisa, mas se a conta fecha, irmão, se os números batem, de uma coisa você não precisa, é de milagre. Se tudo está fechando bonitinho, é difícil, mas está fechando, não é de um milagre que você precisa. Se os números fecham, não, é justo ali, mas está fechando, não é de um milagre que você precisa. Se a situação é do seu tamanho,
se esse problema é da sua altura e você consegue dar conta, você não pode no final da história dizer que você viveu um milagre. Porque isso não vai ser um milagre, se está no seu alcance. Milagre, irmão, é somente aquilo que ultrapassa o natural. Milagre é aquilo que eu falei para você trazer à sua memória. Quantas coisas que pessoas falam, você é louco, você é maluca, como você vai viver isso? E as coisas se cumpriram. Isso é um milagre. É aquilo que nós não damos conta, irmão. É aquilo que nós não conseguimos sozinho. Milagre é aquilo que não depende só de nós. É aquilo que a calculadora não vai conseguir explicar. Milagre você não consegue justificar ele numa calculadora. A ciência não vai conseguir dar um caminho para isso acontecer. Milagre é aquilo que somente o Senhor, o nosso Deus, pode fazer na vida do homem. Isso é um milagre verdadeiro, irmão. Aquilo que para a nossa realidade é totalmente impossível. Para a nossa realidade é totalmente algo distante. Mas para o nosso Deus é apenas uma manifestação da graça dele. Amém, igreja? Isso é um milagre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? E a palavra do Senhor foi: daqui 1 ano, Abraão, daqui a exatos 1 ano, Abraão, neste mesmo tempo, eu voltarei a você e a Sara, e assim vocês terão um filho. Sabe, irmão, eu não sei se você consegue acessar ou pegar isso pela fé, aquilo que o Senhor está disponibilizando para nós aqui essa manhã. Mas entenda uma coisa, esse mesmo Deus que falou isso em Gênesis 18, esse mesmo Deus nós cremos que é o mesmo Deus de hoje, amém, irmãos? Deus não muda, amém, irmãos? O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, será o Deus de amanhã. Apocalipse 1:8 diz que o Senhor, Ele é o alfa e o ômega, aquele que era, é e há de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não muda, Ele não está preso no tempo. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, nosso Senhor, é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Sabe, irmão, pela fé agora é com aqueles que têm acesso e convicção, ousadia para conseguir entender isso. Aquele que fez um dia, irmão, é poderoso para fazer hoje de novo na sua vida, irmão. Isso precisa estar latente no seu coração, sabe, irmão? Aquele que rompeu um dia a lei da física, é possível romper hoje novamente a mesma coisa, irmão. Aquele que fez algo que nenhum homem conseguiu explicar lá atrás, é o mesmo Deus que pode hoje fazer algo que ninguém vai conseguir explicar. O mesmo Deus que é poderoso para fazer na vida do Antônio, do Chiquinho, do Francisco, é o mesmo Deus que é poderoso para fazer na sua vida também, irmão. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que muda. Ele não é um Deus que está preso no tempo, na época, não, irmão. Nós servimos um Deus vivo, totalmente presente, poderoso para se manifestar, irmão. Então que em nome de Jesus você não pare de rir. Ou melhor, você pare de rir. Você pare de questionar. Você pare de duvidar. Você pare de muitas vezes colocar em xeque: será que Deus é possível restaurar o meu casamento? Será que Deus é possível mudar essa minha vida financeira? Será que o Senhor ainda é possível de trazer de novo um ministério que eu tanto sonhei um dia? Será que Deus é possível de fazer eu ter uma família como um dia eu sonhei, e por causa de tanta pancada que eu levei na vida, eu acabei com tudo? Será que existe uma nova história para mim? Irmão, que em nome de Jesus, você pare de ficar rindo como Sara, você pare de duvidar, você pare de colocar limite no Senhor, o seu Deus, irmão. Eu não sei quem é você, mas eu sei que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, irmão, de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que pedimos, de tudo aquilo que já passou pela nossa mente, irmão. Se você tem uma palavra do Senhor, apenas confie, apenas descanse, porque ela vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Irmão, eu no seu lugar, eu estava mais agitado, irmão. Eu não sei se é porque hoje eu estou com roupa de crente, irmão, mas amém, amém, aleluia. Aleluia. Sabe esse seu choro, meu irmão? Sabe esse seu choro, essas lágrimas suas, minha irmã? O Senhor está querendo uma manhã como essa trocar a razão delas, trocar o motivo delas. Deus está querendo mudar as lágrimas, sabe? O sentido das lágrimas de pessoas aqui essa manhã, base. A partir, sabe, irmão? Sabe, a partir de hoje não serão mais lágrimas de tristeza por algo que estava distante acontecer, mas serão lágrimas de alegria, de que valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena descansar que o Senhor estava no controle de tudo, irmão. Eu não sei se você tem fé para isso. Eu não sei se você tem fé para isso, para acreditar que tudo aquilo que o Senhor prometeu e falou um dia a seu respeito, Ele é poderoso para cumprir. Porque muitas vezes você, não tenho fé para isso. Hoje eu vim falar para aqueles que têm fé, irmão.
Hoje eu estou pregando para aqueles que na verdade têm fé. O impossível, base, vai acontecer, irmão. Apenas confie e se mantenha firme. Apenas confie e se mantenha de pé. Pessoas podem rir de você. Pessoas podem desacreditar de você. Mas você não, irmão, porque você que recebeu a palavra. Você tem que estar confiante. Você tem que estar posicionado. Você tem que estar alinhado. Sara pode estar rindo, mas Abraão não desacreditou. Abraão estava posicionado porque você viu, irmão. Sabe, irmão, aqueles que recebem uma visão do Senhor, é algo de muita ousadia viver. Porque você precisa trazer pessoas para algo que só você viu. Só você está enxergando. Só você consegue de fato olhar aquilo. E quantas pessoas, irmão, você precisa trazer e muitas vezes a pessoa não está enxergando. Ela precisa de fato se movimentar e andar em direção a algo que é você que está vendo. Por isso que muitas pessoas tentam desanimar, porque elas não enxergaram aquilo que Deus te mostrou. Elas não receberam aquilo que Deus te deu. Então não seja levado pelo sorriso, pelos desdenho das pessoas, pela desacreditada das pessoas, pelas desilusões que as pessoas vão tentar fazer e falar, para com isso, mano, não é para você não. Não viaja, não é para você não. Sabe, irmão, que em nome de Jesus, você venha confiar na visão que o Senhor te deu, na palavra que o Senhor te deu. Não desanime, meu irmão. Não pense em desistir. Não pense em voltar para trás. Não pense em olhar de novo para tudo. Eu não sei, irmão, mas eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, irmão. Isaías 41, versículo 10, olha o que diz. Não temas, igreja base, porque eu estou com você, o Senhor. Não fiquem com medo, meus irmãos do Jardim de Abril, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Olha o versículo 11 de Isaías, irmão, 41. Eis que serão envergonhados e humilhados todos aqueles que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos e nada eles irão perecer. Aleluia, irmão. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmão. É um Deus presente, não é um Deus ausente. Não é um Deus que está aquém da situação. A irmã Perla falou aqui no começo, e nós que somos homens maus, sabemos fazer coisas boas aos nossos filhos, irmãos, quanto mais o nosso Deus. Sabe, precisamos viver isso, irmãos. Isaías 49:15 diz, pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho, esquecer a ele de dar o leite? Ainda que ele se esqueça, eu, o Senhor, jamais esquecerei de vocês. Mas a gente se esquece disso. A gente se esquece disso nas aflições, irmão. A gente esquece disso nos dias maus, nos meses complicados. A gente esquece dessas coisas, irmão. E sabe o que a gente faz? A gente faz um grande problema. Quando a gente olha para a promessa, quando a gente olha para uma palavra de Deus, e a gente fala, é muito grande isso aqui, vou começar a baixar o nível. Vou começar a criar isso, vou trazer isso para a minha realidade. É aí que começa a dar tudo ruim. Sabe quando a gente tenta ajustar as coisas e fazer do nosso jeito? Fazer um impossível tornar possível do nosso jeito. Quando a gente faz o quê? Não, eu vou fazer virar possível aos meus olhos. Se Deus me falou isso, então pera lá, eu vou dar um jeito disso aqui acontecer. Como que eu consigo enxergar isso acontecendo? É nesse caminho, então pronto. É na real, quando a gente fala assim, nossa, tô com uma ideia brilhante, já sei como isso vai se cumprir, já sei. E aí a gente começa o quê? A dar o ouvido, não mais para as palavras do Senhor, mas para aquele monte de Zé Povinho que só sabe cornetar a vida dos outros, só sabe falar da vida dos outros, só sabe cornetar, só sabe ficar implicando, só sabe ficar desanimando. Aí a gente para de ouvir o que o Senhor está falando e começa a ouvir esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. E aí, irmão, quando você entra na onda disso, aí realmente você olha e vê, realmente, é muito para mim isso. Realmente, isso aqui eu estou viajando. Realmente não vai rolar. Nossa, você abriu meus olhos, meu irmão. Você abriu meus olhos, minha irmã. Realmente estou viajando. Realmente talvez é coisa da minha carne. Aí quando a gente entra nesse cenário, com essa ideia brilhante, é bem aí, bem nesse meio, que a gente começa a querer personalizar a promessa de Deus. A gente começa a personalizar com base na nossa realidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Com base na nossa realidade a gente tenta moldar. A gente faz algo parecido, mas não é aquilo que Deus falou.
Mas a gente faz algo parecido. As coisas até parecem com o que Deus falou, mas não é bem aquilo. Não é bem aquilo que Ele prometeu. Mas lembra de longe, até lembra um pouco de longe a vontade de Deus, mas não é exato. Sabe, é uma adaptação da promessa. A gente é levado a adaptar a promessa de Deus. Fala para alguém essa manhã, rasga o plano B em nome de Jesus. Rasga o plano B, irmão, confia no plano A. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com famílias aqui essa manhã, irmãos. Rasga esse plano B hoje, meu irmão. Confia, Sara. Eu não sei quem é você, mas confia, Sara. Para de rir, para de desacreditar. Ninguém está contando piada. São palavras de vida, palavras de destino, palavras de propósito que está sendo liberado, Sara. Não é hora de rir. Não é hora de desacreditar. Não é mais tempo. Sabe, irmãos? De não vivermos um evangelho verdadeiro no Senhor, irmão. Sendo homens e mulheres de verdade. Eu não sei quem é você, mas talvez você precisa rasgar hoje a sua segunda opção. Você precisa rasgar hoje o seu plano B. A sua alternativa. Amém ou não amém? Amém. Você conhece a história? Esse episódio aqui, irmão, foi a segunda vez. A segunda vez que a Sara está desacreditando. A Sara, ela desacredita mesmo. Na primeira vez que Deus falou com ela, que o marido dela, a partir dele, viria uma descendência, viria grandes homens, uma grande história estava sendo iniciada a partir de Abraão, seria um pai de multidões, eles ali idosos, eles ali velhos, eles olhando para aquilo e falando, meu Deus, como que isso vai acontecer? Ela já, primeira coisa que ela fez, ela adaptou a promessa. Ela falou, não, deixa eu ver, se Deus falou, então tem que acontecer, como que eu vou fazer para Deus acontecer? Espera aí, eu vou adaptar aqui. Um dia ela acordou e ela falou, já sei, estou com a minha ideia brilhante, aqui, Deus prometeu isso, então pera lá, vem cá, Agar, faz favor, vem cá, você, minha serva, minha escrava, vai gerar o meu filho, vai ser você, porque Deus me prometeu algo, então vai ser com você, eu já estou velha, mas você vai gerar. Boa, vou ajudar Deus. Chegou a hora de eu ajudar Deus e realizar aquilo que Ele me prometeu. Eu estou ajudando Ele, Ele que me prometeu, mas é eu que tenho que ajudar Ele a cumprir. Em outras palavras, Sara estava fazendo o quê? Eu vou personalizar a promessa com base na minha realidade. Eu já sou velha, eu já nem estou funcionando muito bem lá no quarto, lá com meu maridão, as coisas não estão fluindo, eu recebi uma palavra, então alguma coisa vai ter que fazer. Quantas pessoas fazem isso, base? Quantas pessoas adaptam, irmão, a promessa com base na realidade? Porque falta fé, aí nos faz fazer coisas todas erradas. Faz a gente fazer tudo errado, irmão. Nessa hora nós estamos dizendo para Deus, pode ficar de boa, Senhor. Eu sei o que eu preciso fazer, eu dou conta do recado. Pode deixar, Senhor, já tenho o plano certo aqui. Recebi aqui, ó, caiu do céu. Pronto. Vou mostrar a minha habilidade de estragar tudo. É isso que nós fazemos. A gente coloca a mão naquilo que não tinha que pôr a mão. Nessa adaptação de Sara, irmão, vai nascer um menino, chamado Ismael. O filho da pressa não é o filho da promessa. Foi o filho do jeito deles. Foi algo que eles tentaram adaptar ali. Porque a promessa era o quê? É do seu ventre, Sara. É de você, Sara, não é de Agar. A promessa foi para vocês, como um casal. Você não é casada com o varão Abraão? Se eu falei que é ele, você achou que o quê? Ele ia sair fazendo filho no mundo? É com você. É com vocês, é com a família de vocês. A promessa que eu tenho é com vocês. Não é com ele. Não é somente do jeito que ele vai fazer aí. Não é assim. Sabe, irmão? Então o Senhor aparece naquele dia. Naquele dia ele aparece em Manre, na tenda de Abraão, para falar para eles, para aqueles amigos que ele tinha. E eu sei que tem amigos aqui essa manhã que precisam ouvir a mesma coisa. O que, pastor? A promessa ainda está de pé, meu irmão. A promessa ainda está de pé, igreja. Foi isso que o Senhor foi fazer naquele dia, na tenda de Abraão. Foi falar para ele, a promessa ainda está de pé, irmão. Tenho certeza que talvez você entrou aqui essa manhã e o Senhor está falando ao seu coração, a promessa que eu te fiz um dia, lá atrás, pode ser que você nem lembra, que você já adaptou tantas vezes, ela ainda está de pé, irmão. Eu creio, irmão, em um tempo onde Deus está renovando os seus sonhos, renovando, irmão, o seu chamado em nome de Jesus, meu irmão. Deus está restituindo, irmão, sonhos que o mundo roubou.
Eu creio que uma manhã como essa, numa atmosfera como essa, propósitos, irmãos, estão sendo renovados, que a vida, devido às pancadas, foi tirando, foi colocando em xeque. Você falou, será que isso aqui faz sentido para mim? Sabe, irmão, eu creio no cumprimento de promessas de Deus para a sua vida, meu irmão, que você venha crer da mesma forma, meu irmão, que você venha descansar também em nome de Jesus e confiar que o Senhor pode fazer, irmão. Eu creio que o Senhor veio essa manhã para dizer para homens e mulheres, a promessa ainda está de pé, igreja, a promessa ainda está de pé. Dá um glória a Deus em nome de Jesus, irmão. Continuando então, o texto diz que Sara, ela quis desconversar, ela vai se fazer aqui, dizendo que não tinha desacreditado coisa nenhuma, ela mete o, longe de mim, pela luz que ilumina, não fiz isso não, mas Deus diz, você fez sim, você desacreditou e você riu, e Deus se foi, e Deus se sai ali da tenda dele, mas fica algo ecoando no coração do casal. Sabe, irmão, eu tenho certeza que é algo que vai ficar ecoando no coração de homens e mulheres aqui. O que, pastor? Uma notícia, irmão, de que a promessa continua de pé. Só que eles tinham um problema para resolver. Eles tinham esquecido, irmão, da promessa, mas Deus não esqueceu. Eles tinham achado, irmão, que a adaptação tinha dado certo, mas para Deus não tem adaptação, é aquilo que Ele falou, é do jeito que Ele falou. Eles acharam que Deus, irmão, estava vindo ali e estava falando algo, e já aconteceu, o filho que eu falei já começou, esse aí é o Ismael, mas não, Deus estava dizendo, não é assim, não será assim, e eu estou pregando para alguém aqui, irmão, não é do seu jeito. Você que esqueceu os planos de Deus, você que esqueceu as direções, os sonhos de Deus para a sua vida, o Senhor está dizendo, eu não esqueci, eu sei aquilo que eu te falei. O mundo pode ter esquecido, mas eu, Senhor, não esqueci. Tudo aquilo que eu te prometi, meu irmão, tudo aquilo que eu te prometi, minha irmã, eu sou Deus para cumprir, diz o Senhor, meu irmão. Tenho certeza que isso é para alguém aqui. Tenho certeza que isso é para alguém. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Bendito é o nome do Senhor. A saída do Senhor daquela tenda, algo ficou ecoando no coração do casal. Mas como assim? Ele veio aqui dizer que o filho que ele prometeu ainda virá. O que a gente fez? O que a gente fez com essa palavra? Como assim a gente pôs a mão onde não era para pôr? A gente fez o que não era para fazer? Sabe, irmão? E o texto vai continuar. E no capítulo 21, passa uma folha para o lado aí, vai dizer que Sara começa a vomitar certo dia, vai ficar com os desejos de grávida, na hora vai pedir para Abraão, vai lá buscar um teste de farmácia. Pronto, naquele dia ela descobriu, estou grávida. O versículo 1 de Gênesis 21 diz assim, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Eu já falei, irmão, esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos aqui. Esse mesmo Deus que cumpriu aquilo que havia dito para Sara, foi o Deus que está aqui essa manhã, irmão. Eu no seu lugar eu já tinha dado um glória a Deus, irmão. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. O nosso Deus é um Deus que cumpre e se faz presente, irmão, na vida do homem, irmão. O versículo 2 diz que Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado. Eu vou repetir, no tempo determinado. Não foi na hora dela, não foi no dia que ela quis, não foi no tempo que ela estava aguardando. Escute uma coisa, o Senhor nunca se atrasa, meu irmão. No tempo determinado, na hora certa, o Senhor vem, irmão. Apenas esteja pronto para receber, esteja alinhada, esteja posicionado para viver os planos de Deus, irmão, porque no tempo certo, no tempo determinado, Ele virá, irmão. Eu creio que o romper virá, igreja. Eu creio que o milagre vai vir, irmão. Eu creio que a boa notícia está chegando, irmão. Você não vai dar um glória a Deus? Eu creio que a virada, ela está chegando, irmão, mas que você confie em nome de Jesus, irmão, porque o nosso Deus, Ele é fiel, irmão. Nosso Deus, Ele é fiel, igreja. Esse é o nosso Deus. E o versículo 3, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Mas agora tem um grande BO para resolver, né? Tem um problemão para resolver. E o menino Ismael, que estava em casa, que estava lá com o nariz escorrendo, brincando com os carrinhos, que não tinha nada a ver com isso. E o menino,
Como ele fica agora? Qual é a situação? Você consegue ver, irmãos, como a gente arruma problemas para a gente mesmo? Como a gente arruma umas coisas sem necessidade? Arrumamos sarna para se coçar, irmão. A gente não consegue ver um problema que a gente já quer entrar, irmão. A gente passa por coisas que não precisava. A gente vive coisas que não precisava, irmão, devido a gente ser afobado, devido a gente ficar na agonia, sabe, devido a gente ser muito entrão. A gente é muito entrão muitas vezes. Ninguém gosta, irmão, de pessoas entronas, que vai pondo a mão onde ninguém chamou, que vai falando quando ninguém perguntou. Ninguém curte esse, certo ou errado? Mas por que você gosta de ser assim? Por que você fica pondo a mão e fazendo, sendo entrão nos planos de Deus para a sua vida? Por que fica tentando adaptar as coisas? Por que tenta ficar movimentando as coisas? Burlar as coisas? Por quê, irmão? Quanto problema esses caras aqui arrumaram, irmão? O dia que chegou o tão aguardado filho da promessa, irmão. O dia que chegou o milagre na tenda de Sara e de Abraão, irmão. Aquele dia que era para ser marcado de alegria, de prazer, de nossa, Deus é bom demais. Nós aqui, casal de velhinhos. Deus trouxe um filho, um bebezinho para nós, irmão. Um tempo que era para ser marcado de alegria, de festa, irmão. Não foi, porque eles tinham um problema para resolver. Uma situação desagradável para resolver. Por conta das coisas feitas sem direção do Senhor. Por conta das decisões que teve, tentando adaptar aquilo que Deus falou, irmão. No passado eles não confiaram e tentaram adaptar a promessa. E agora ficou uma consequência. Aí quando a promessa chegou de fato, eles não ficaram alegres e felizes com a promessa, mas ficaram já receosos. Como é que nós vamos resolver o problema que a gente causou? Essa pendência que a gente fez agora. Sabe, meu irmão, planos, alvos, isso, objetivos na sua vida, isso é importante demais, irmão. Isso é saudável demais, isso nos faz estar vivos. Provérbios 16:3 diz isso: consagre, apresente os seus planos diante do Senhor e eles darão certo. Mas escute uma coisa, meu irmão, e preste atenção nisso: nunca o que você tem, nunca, igreja, o que você sabe pode ser maior do que aquilo que Deus preparou para você. Nunca, nunca, irmão. Escuta isso que eu vou te falar. Muita gente acha que aquilo que tem na mão vai garantir, irmão, o amanhã. Aquilo que tem na mão, aquilo que sabe, os diplomas que tem, a grana que tem, os contatos que tem, o network que tem, vai garantir o futuro. Esquece isso, maluco. Não garante, irmão. O que garante de fato o nosso amanhã, irmão, não é aquilo que nós temos na mão, não é o currículo que nós temos, não é a empresa que nós temos, não é o quanto na conta nós temos, irmão. O que nos garante no amanhã é a certeza que temos que o Senhor está lá nos aguardando, irmão. É isso que nos aguarda, é isso que nos faz descansar, irmão. Isso que é a segurança do crente, irmão, é que o Senhor está lá no nosso amanhã. A nossa segurança é que Ele está lá. E a boa, perfeita e agradável vontade dEle irá nos alcançar, irmão. É isso que nos faz ficar seguros. Que os planos, os sonhos, os projetos dEle ao nosso respeito são muito melhores e maiores que o nosso, irmão. Que em nome de Jesus, meu irmão, confie menos naquilo que a sua mão pode fazer e descanse mais no poder que o Senhor pode operar na sua vida, irmão. Descanse mais no poder que o Senhor pode operar na tua família, meu irmão. Na tua profissão, no teu casamento. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe aonde te carece fé. Você sabe aonde está sobrando afobação. Aonde está sobrando atitudes erradas. E aí erra num, atropela o outro e vai indo e vira aquela bola de neve. E a hora que de fato chegar a promessa de Deus, você não consegue se alegrar mais com a promessa, porque você tem tanto problema para resolver. De tanta cabeçada que você deu, de tanta coisa errada que você fez. O texto vai seguir, você conhece bem essa história. A história vai dizer que o menino Ismael, ele vai ter que ir embora junto com a mãe dele, irmão. Só que é um problema que foi gerado. Dá aquele miguezinho lá. Só que é aquele problema que vai ser gerado. Qual que é o problema, irmão? Reflexos que a gente vive até hoje. Quais? Ismael, irmão, filho da pressa, a adaptação da promessa, irmão, ele deu origem ao povo árabe. Isaac, o filho da promessa, ele deu origem ao povo judeu.
Você sabe, irmão, muçulmanos e cristãos, até hoje, por uma afobação. Sabe uma coisa, irmão? Na nossa vida a gente sempre vai ter adversidade. Sempre vão ter dificuldades. Sempre vão ter problemas antes do milagre de fato chegar. Sempre vai vir uma tempestade. Por isso que o Salmos 30, verso 5 diz isso, né? O choro primeiro vem à noite. Primeiro existe o tempo das lágrimas. Primeiro vem o tempo da dor. Mas a alegria, ela vem. Sempre virão dias melhores. Mas antes do milagre chegar, você precisa entender que a adversidade vai bater forte, irmão. Os problemas vão vir forte, as provações, elas vão vir, e as propostas chegarão para nos tentar e nos fazer desanimar. As propostas chegarão para nos fazer o quê? Negociar a promessa. As propostas, elas chegarão para a gente falar, quer saber? Vou adaptar aqui o plano de Deus. Mas eu vim essa manhã, irmão, para te falar uma coisa: os que perseveram, irmão, na palavra do Senhor, os que se mantêm de pé e confiantes na palavra do Senhor, esses vivem o extraordinário, igreja. Esses vivem, irmão, aquilo que só Deus poderia fazer, irmão. Esses vivem verdadeiros testemunhos de milagres, irmãos. Aquilo que a ciência não explica, aquilo que a calculadora não explica, irmão. Os que se mantêm de pé, os que se mantêm perseverantes no Senhor, irmão. Eu não sei de forma individual qual é o seu chamado. Eu não sei, irmão, quantas promessas Deus tem sobre a sua vida, quantos milagres o Senhor tem para a sua casa, mas a minha oração essa manhã, sabe, base, é que todos aqueles que riram, irmão, todos aqueles que zombaram, todos aqueles que tentaram tirar e puxar o seu tapete, todos aqueles que desacreditaram um dia de você e tentaram te parar, todos aqueles que fizeram de tudo para que você desistisse, eu declaro em nome de Jesus, irmão, que eles ficarão escandalizados com o milagre de Deus na sua vida, irmão, com o milagre de Deus na sua casa, irmão. E nesse dia, quando chegar, você não vai se envaidecer, você não vai ser orgulhoso, não, você vai dizer, não, foi Deus que fez, foi Ele quem operou. Você vai dizer, eu não tinha força, mas o Senhor teve, eu não tinha coragem, mas o Senhor me sustentou, eu não fiz nada, foi Ele que fez tudo. Para mim era totalmente impossível aquilo, mas para o meu Deus foi muito fácil para Ele operar. Eu apenas confiei e o romper chegou na minha casa, o milagre chegou. Irmão, descanse que não há impossíveis para o nosso Deus, base. Descanse, meu irmão. Muitos podem rir de você, muitos podem desacreditar do seu milagre, mas continue em fé, meu irmão. Continue posicionado, alinhado no Senhor e pare de querer adaptar a promessa de Deus, meu irmão. Pare de querer adaptar a promessa de Deus, meu irmão. O Senhor não precisa da tua ajuda, irmão. O Senhor te prometeu, não foi contando com as suas mãos, mas foi contando com a sua fé. Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós temos uma trava, irmão, que a gente acha que as coisas só vão acontecer se a gente estiver lá, fazendo tudo. Sabe, irmãos, no céu não terá um que vai dizer, eu estou aqui por aquilo que eu fiz. Não, irmão, foi por aquilo que Ele fez naquela cruz, irmão. É por aquilo que Ele fez. E por aquilo que Ele fez, agora eu, constrangido com esse ousado amor, não consigo viver de uma forma como eu vivia antes. Mas não é porque eu vivo de forma diferente que eu alcancei a salvação, não, irmão. A salvação foi alcançada por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele conquistou naquele dia. Eu não sei aquilo que Ele te prometeu, irmão, mas Ele não prometeu contando que você vai virar um 4, irmão, não é isso. Ele prometeu confiando que você ia acreditar até o final que Ele era o Deus da sua casa, o Deus da tua família, o Deus da tua profissão, o Deus do teu ministério. Não tem crente aqui não, irmão. Dá um glória a Deus em nome de Jesus, irmão. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Que em nome de Jesus, você venha descansar e deixar Deus trabalhar na sua vida. Descanse e deixe Deus trabalhar na tua casa em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Então se coloque de pé e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, glória a Deus. Sobe aí. Semana que vem eu continuarei essa história. Semana que vem eu continuarei e você vai conhecer um Deus de alianças. Mas hoje, irmão, apresentado através desse sermão, nós fomos expostos a um Deus de promessas, irmãos. Um Deus que cumpriu a sua promessa.
Sabe, irmão? E o Deus de promessas está aqui nessa igreja. Está aqui essa manhã. Um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, irmão. Tem pessoas que vieram aqui essa manhã só para escutar uma coisa. O que, pastor? Irmão, eu não sei o que você está enfrentando. Irmão, eu não sei o que você está passando. Irmão, eu não sei o porquê você está vivendo tudo isso. Talvez nem você saiba. Mas de uma coisa você precisa sair daqui sabendo. O que, pastor? Saiba quem luta por você, meu irmão. Saiba quem luta por você, meu irmão. Saiba quem luta por você, meu irmão. Jó 42, versículo 1 diz que o Senhor tudo pode. E nenhum, eu disse nenhum, base. Nenhum, diz a palavra do Senhor. Nenhum, igreja do Senhor. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados, irmão. O Senhor está aqui, irmãos. E eu quero orar com você e na sequência nós iremos adorar o único que é digno de ser adorado neste lugar. Pai, eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui a tua igreja, Senhor, o teu povo, a tua noiva. Vem sobre nós, Pai, de uma forma diferente. Vem, Jesus, derrama mais fé em nosso meio. Nos incendeia essa manhã, Jesus. Enche-nos de fé, derrama mais confiança no Senhor sobre a tua igreja, Senhor. Renova, Pai. Renova, Senhor, as promessas, Pai. Renova os sonhos que foram esquecidos, Pai. Tantos chamados que estão esquecidos, Pai. Muitos aqui nem se lembram mais, Jesus. Mas renova essa manhã. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e traz vida de novo. Traz vida de novo. Sopra vida sobre esse vale de emoções. Sopra vida, Senhor. Faz de novo, Jesus. Restaura a confiança da tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor. Revela chamados, Pai. Revela dons, Pai. Que dons venham fluir nesse tempo para a glória do teu nome, Jesus. Que o teu povo, que a tua igreja venha experimentar do teu poder, do teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Glorifique ao nome do Senhor. Vamos juntos adorar a Ele. Aleluia! Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe.